Você tem dificuldade de controlar a comida? Você mesmo saciado come um pouco a mais porque aquilo está gostoso, está prazeroso? Você já deve ter tentado várias dietas diferentes. Às vezes até teve algum resultado, mas voltou a ganhar peso. Você já parou para pensar por que isso aconteceu com você? Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, toda terça e quinta, às 21h15, onde eu falo sobre emagrecimento, sobre mentalidade, controle da ansiedade e tudo que envolve o emagrecimento e a parte emocional e mental. Meu nome é Sidney da Silveira, eu sou hipnoterapeuta especializado em emagrecimento e também em ansiedade, entre outras coisas que envolvem o emagrecimento, como, por exemplo, vícios, que também envolvem muito autoestima, autoconfiança, tudo isso a gente trabalha na terapia para que você consiga emagrecer sem fazer dieta e sem voltar a ganhar peso. Não sei se você sabe, mas estudo recente da USP mostrou que 92%, olha só, 92% das pessoas que fazem bariátrica, elas voltam a ganhar peso. E outro estudo, um pouco antes desse, falava que nos 2 primeiros anos de bariátrica todo mundo emagrece, mas dos 2 aos 5 anos, cerca de 40% das pessoas ganhavam peso, o mesmo peso que tinham antes da cirurgia, antes dos 5 anos. E, pasme, antes dos 10 anos após a cirurgia, 87,1% das pessoas voltam a ganhar o mesmo peso que tinham antes ou até mais. E isso é justamente porque as pessoas operam no estômago, mas os seus hábitos, comportamentos, a sua forma de pensar continua exatamente igual aqui dentro da mente. Quando a pessoa abandona o processo terapêutico, ela ainda não está pronta para viver uma vida com autocontrole da comida, da emoção, da própria mente, e com isso ela acaba voltando a ter os velhos hábitos que fizeram ela ganhar peso pela primeira vez e, consequentemente, fizeram ela ganhar peso pela segunda vez. É extremamente importante você entender que a parte emocional, a parte mental é extremamente importante no seu processo de emagrecimento, e é justamente sobre isso que falaremos no dia de hoje aqui. Você já deve ter tentado várias dietas diferentes, às vezes até teve algum resultado, mas voltou a ganhar peso. Você já parou para pensar por que isso aconteceu com você? É muito provável que você deve dizer que não teve foco, não teve disciplina, ou talvez até que você não consegue emagrecer por conta da ansiedade. E de certa forma, se você tem essa consciência, você está certo e você já está com um avanço muito bom, porque não há como você corrigir algo que você não reconhece. E se você reconhece que são suas emoções, a sua mente, a sua forma de lidar com as suas emoções que está prejudicando o seu emagrecimento, você já está um grande passo à frente e muito provavelmente você vai conseguir fazer o que é necessário para que você realmente consiga emagrecer. E um dos grandes pontos é você trabalhar na terapia o seu processo de emagrecimento, tratando aí a sua ansiedade, tratando a autoestima, tratando a autoconfiança, para que você não tenha a comida como sua única fonte de prazer. E quando as pessoas procuram na comida a fonte de prazer, como sendo algo maravilhoso para a vida, tudo fica voltado à comida. E aí vem a grande dificuldade de controlar a comida. Você tem dificuldade de controlar a comida? Você mesmo saciado come um pouco a mais porque aquilo está gostoso, está prazeroso? Você fica se auto-boicotando por conta de um doce, por conta da sobremesa? Isso pode ter correlação com a sua infância devido a algumas questões que aconteceram lá atrás. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal, da época que eu era obeso, para que você entenda como a nossa mente sabota a gente o tempo inteiro. Vamos pensar na seguinte questão. A grande maioria das pessoas são carentes. E justamente essa carência que muitas vezes está envolvido com o ganho de peso. Eu vou te contar aqui que quando eu era criança, a minha mãe adorava cozinhar para mim e ela sempre repetia com muita frequência a frase: Nossa, é tão bonito ver o Sidney comer, dá até gosto de cozinhar para ele. Olha só, ele come bem. E muitas vezes a minha mãe e o meu pai trabalhavam fora. Então, com aquela correria que nós tínhamos, né, que a minha família tinha, acabava que nós não tínhamos muito tempo entre nós. E as poucas vezes que nós tínhamos era justamente durante as refeições. E era justamente na refeição que a minha mãe acabava me elogiando muitas vezes. Então perceba que, como eu tinha poucos momentos percebidos por mim, não quer dizer que minha mãe elogiava somente nesse momento, mas esse era um momento que eu percebia bastante. Então, para mim, aquilo ali marcou.
né? Pode ser que minha mãe elogiou em várias outras questões, mas a gente não grava todos os momentos. A gente tem alguns que a gente marca mais, outros que a gente marca menos. Isso quer dizer que é a nossa versão de mundo, não quer dizer que é a realidade. Então, na comida, era algo que me marcou bastante. Então, eu senti até um certo prazer em comer a mais, mesmo já estando saciado, mesmo já estando quase estufado, porque eu queria receber mais um elogio da minha mãe. Olha que interessante como o nosso emocional impacta no nosso comportamento, fazendo com que a gente tenha dificuldade de emagrecer. Só que isso era lá na infância. E depois, como é que ficou? O hábito permaneceu. Lá na infância, eu tinha aquela necessidade de receber elogio, mas, com o passar do tempo, o hábito de comer a mais ficou. Também existia uma outra frase que minha mãe falava bastante, que às vezes, quando eu não queria comer, eu comia um pouquinho, deixava na comida no prato e a minha mãe falava: Olha, é pecado deixar comida no prato. É feio, tem um monte de gente passando fome e você está aí desperdiçando comida. Convenhamos que isso é algo que muitas mães falam por aí. E a minha mãe não era diferente. A mãe da gente fala: Você não é todo mundo, mas de alguma forma a gente acaba sendo muito igual, né? Muda aí o endereço, mas as mães, os filhos, muda aí um pouquinho o vocabulário, mas acaba que as frases se repetem muito por uma questão cultural que vem de geração para geração. E isso ainda se impacta muito mais com a novela, com o rádio, com a internet, porque acaba que a gente pega costumes que nem são nossos, a gente acaba aprendendo novas culturas, novos costumes com aquilo que a gente vê, e isso acaba impactando na nossa vida como um todo. Então, aquela frase que minha mãe falava: é pecado deixar comida no prato, é feio deixar comida no prato, tem tanta gente passando fome e você está dispersando. O que que isso fazia? Isso fazia que quando eu olhava a comida no prato, eu tinha dificuldade de deixar a comida ali, porque eu sentia um peso na consciência. E aí então eu acabava comendo. Mas olha só, se o meu corpo já não quer mais, significa que eu já estou saciado, não tem mais o porquê continuar comendo. Mas esse pensamento que tem dentro da nossa mente, que obriga a gente a ficar comendo, faz com que a gente bote para dentro aquilo que não deveria estar entrando. Se é uma comida razoável ali, uma quantidade razoável, guarde, você pode comer depois. Se é uma quantidade que você considera que não vale a pena guardar, por que que valeria a pena comer, sendo que você já comeu o suficiente? Não faz sentido. Lembre-se que tudo aquilo que seu corpo não usa, ele guarda, e guarda em formato de gordura, conhecidas pochetes que a gente tem. Né? Eu já tive uma pochete bem grandinha, inclusive até confundi aí com uma mala, né? Porque era tão grande aquela circunferência abdominal que não era mais chamada de pochete. Então, olhe como a gente sempre está guardando aquilo que está sobrando. Ou a gente guarda na geladeira, ou a gente guarda no nosso corpo, em formato de pochete. E aí, onde é que você prefere guardar? Comente aqui abaixo nos comentários onde você prefere guardar, na geladeira ou na pochete. E se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita que você está aqui abaixo comentando, já dá aquele like, já se inscreve no canal aqui também, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. E já me deixa aqui nos comentários também se você está gostando desse vídeo, né? Se o meu jeito aqui, às vezes um pouco sério, às vezes um pouco brincando, isso é algo legal para você, porque eu costumo ser assim, um pouco espontâneo aqui. Então, espero que você goste, porque eu sempre gosto de trazer conteúdos relevantes para você. Já convido você também a olhar outros vídeos aqui no canal, porque eu tenho bastante hipnose para emagrecimento. Sim, hipnose, porque a hipnose vai reprogramar sua mente para ajudar você no controle da ansiedade, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua autoconfiança, para que você não necessite mais da comida para se sentir bem. A comida, ela é algo para você ter nutrição no seu corpo e não para que você se sinta feliz. Claro, obviamente, que a comida é muito prazerosa, ela traz um momento de felicidade, é bom para a gente, mas ela não deve ser a única fonte de prazer. Outro ponto também muito importante que a gente deve levar em consideração aqui, quando a gente tem a correlação de falta de controle com a comida, é justamente qual prazeres você tem na sua vida. Você está cuidando do seu momento de lazer? Você está cuidando de ter momentos de lazer na sua vida no qual você se sinta tão bem, mas tão bem, que você não sequer precisa comer para poder se sentir bem? E é exatamente isso que eu estou te falando. Uma pessoa que só trabalha, que só tem uma rotina muito corrida e ela não tira um tempo para ela, o único momento de fuga dela vai ser na comida. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade de se livrar da comida. Por quê? Afinal de contas, é o prazer dela, é o único momento de prazer. Tu acha que essa pessoa
vai querer emagrecer de fato, ela pode até querer emagrecer, mas ela não vai deixar de comer aquilo que ela gosta por conta do emagrecimento. Ela vai sim dar muito mais valor para aquela comida, para aquele momento, porque aquilo é o único momento de prazer dela. Então é extremamente importante você listar aí vários momentos de hobby que você pode incluir na sua rotina, nem que seja acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer aquilo que você gosta, ou dormir um pouquinho mais tarde, lembrando que o sono é extremamente importante para regular aí a sua fome durante o dia. Muitas vezes você acha que você está com fome, mas não está. Você só está com seus hormônios desregulados justamente por conta de noites mal dormidas. Olha que interessante. Pequenos pontos que você pode fazer fora da alimentação tem toda a correlação com o seu emagrecimento. Legal isso, né? Olha só também uma outra questão que pode estar prejudicando na questão do controle alimentar. Algumas pessoas falam assim, inclusive eu falava, tá? Olha, eu adoro comer, esse é o meu problema. Vamos fazer um teste rápido aqui para saber se você realmente adora comer? Eu já cheguei numa pizzaria no qual eu comi 32 pedaços de pizza. Sim, 32. Por que eu consegui comer 32 pedaços de pizza? Porque eu tinha um estômago grande? Também. Obviamente, eu chegava a comer 2 quilos de comida numa única refeição. Hoje está bem diferente. Mas, naquela época era assim. E por que eu conseguia comer toda essa quantidade? Porque eu comia muito rápido. Eu devorava a comida. A minha mãe brigava comigo, que falava assim, para trabalhar é uma praga, mas para comer é uma draga. Né? Não que eu não trabalhasse, eu trabalhava também. Trabalhei desde os 7 anos com ela. Mas essa frase eu já ouvi muitas vezes, né? Porque eu comia muito. Né? Eu tinha o costume, o hábito de ficar comendo demais. Porque eu comia muito rápido, eu comia uma quantidade muito grande. Exceto quando eu ia em eventos. Quando eu ia em eventos, eu comia de um jeito assim um pouco diferente, comia muito também, só que normalmente eu era o último a sair da mesa, porque eu estava comendo até não poder mais, e aqui nós vamos levantar um outro ponto. Olha só que interessante. Mostre para você mesmo que você está gostando da comida, porque se você só devora, você não está gostando da comida. Afinal de contas, o gosto da comida é só na língua, só na boca, você não sente gosto lá no estômago. Então, quanto mais tempo a comida passa na sua boca, mais prazeroso fica. Então, nada mais justo que você mastigar devagar, saborear a comida, aprecia. Com isso, você irá comer menos, justamente porque você está comendo devagar. E se você comer menos, obviamente você vai emagrecer. Outro ponto que é bastante interessante, lembra que eu falei dos eventos? Que eu comia demais? Ok. Lá em casa, a gente nunca passou fome. No começo passaram bastante perrengue, depois melhoraram bastante, mas nós nunca passamos fome. Mas no começo era tudo muito comedido. Não tinha isso, não tinha aquilo. Olha, não come tudo isso aqui agora, porque senão amanhã não vai ter. Minha mãe falava outras palavras, mas não vou falar aqui não. Tá? Minha mãe falava assim, come tudo isso hoje, amanhã tu vai comer, né, outra coisa. Então observe que essas frases que minha mãe falava lá naquela época me botou na cabeça que coisa boa eu não tinha em casa. Eu via na casa dos outros, mas eu não podia comer, porque afinal de contas era feio ficar comendo demais na casa dos outros, parecia que a gente não tinha em casa. Bom, certas coisas realmente não tinha. Mas a minha mãe não queria passar vergonha com uma criança ali comendo feito esfomeado, só porque aquilo ali não tinha em casa. Então o que aconteceu? Eu fui crescendo e conforme a gente vai crescendo, a gente vai ter um pouco mais de liberdade. E, consequentemente, a gente vai querendo fazer aquilo que a gente não podia fazer. Já se diz muito quando a gente prende um filho, depois, quando a gente solta, ele faz coisas que não deveria. O mesmo acontece com a comida. Quando eu cresci, eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, ser mais dono do meu nariz, eu comecei a querer comer coisas numa quantidade que eu não comia antes e comendo coisas que eu não comia em casa. Consequentemente, quando eu ia em festas, eventos, eu comia muito. Inclusive, tinha uma frase que era muito comum, que era o seguinte: ah, vou comer bastante hoje aqui, porque lá em casa não tem. Claro que isso era uma piada que a gente fazia e era muito comum entre as pessoas da família, mas quer queira, quer não, essa frase, ela vai impregnando na nossa cabeça, fazendo a gente crer que a vida é escassa. E essa sensação, essa crença de escassez faz com que quando você vai em evento, você não aproveite o evento. Quando você vai num aniversário, num casamento, você não aproveita o aniversário e o casamento. Você acaba ficando tão preocupado com a comida que você acaba esquecendo do restante, porque é como se a vida fosse apenas comida. E com isso, você acaba até comendo até passar mal e depois você nem sequer aproveita a festa direito. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Passar mal de tanto comer e não conseguir aproveitar o restante da festa. Então, observe como isso pode
realmente impactar negativamente na sua vida. Então, o processo de escassez, algo que pode estar impregnado na sua cabeça, pode estar interferindo na sua alimentação, fazendo com que você coma muito mais. Inclusive, tem uma situação bastante peculiar, que é o seguinte: é muito comum pessoas que passaram fome na infância, ou, assim como eu, não passou fome, mas com uma certa restrição, é muito comum que quando está adulto, agora tem o próprio dinheiro, pode comprar o que bem entender, tem a necessidade de querer comprar aquilo que os seus pais não compravam na época. Por quê? Porque agora eu posso, porque eu mereço. Ah, isso aqui era tão bom, eu não podia na minha infância. E aí então essa pessoa também tem a tendência de, além de ela mesma comer, porque antes ela não comia, ela também tem a tendência de querer dar aquilo para os filhos. E vamos e viemos. Os nossos pais poderiam nos dar por dificuldade financeira, mas conhecendo agora um pouco sobre alimentação, um pouco sobre saúde e sobre emagrecimento, a gente sabe o quanto isso é negativo na nossa vida. Eu, por exemplo, vou educar meu filho a não ficar comendo esse tipo de alimento, porque eu sei que no futuro ele vai ter muita dificuldade com o emagrecimento, justamente porque eu viciei o paladar dele num gosto ruim, com muito açúcar. Então, já por uma questão de responsabilidade nossa como pais, é da gente educar o paladar do nosso filho a comer de forma mais saudável. Até inclusive tem uma figurinha que eu acho muito legal, que está uma mãe e um filho comendo sanduíche e ela olha para outra mãe e outro filho comendo maçã. Aí então a mãe com o sanduíche na mão fala o seguinte: nossa, como você consegue fazer seu filho comer maçã? O meu filho não come maçã por nada, mas essa mãe estava comendo sanduíche. Ou seja, nós somos exemplos para o nosso filho. O nosso filho não tem a necessidade de ficar comendo doce, bolacha recheada e tudo mais. Ele come aquilo que a gente dá para ele. É a gente que educa o paladar do nosso filho. Então é extremamente importante você ter responsabilidade para com a saúde do seu filho e também o futuro do seu filho, que depende de como você cria ele hoje. Então é extremamente importante você pensar nisso. Ah, esse dia eu fui criado desse jeito, e agora? O que eu faço? É a culpa é do meu pai? Não. Ele fez o melhor que ele pôde, com o melhor que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, e ele fez o que deu. Agora que você é adulto, agora que você se conhece, agora que você tem a sua liberdade, a responsabilidade sobre a sua vida, o seu futuro, é sua. Se você tem grande dificuldade com o emagrecimento, se você tem grande dificuldade em lidar com a quantidade de comida, com alguns tipos de comida, como doces, por exemplo, a responsabilidade é sua de buscar ajuda. E qual ajuda você pode buscar? A terapia. É uma grande ajuda que vai ajudar você a lidar melhor com as suas emoções, a lidar melhor com a sua alimentação, para que você possa realmente ter controle da sua vida, conseguir emagrecer sem o efeito sanfona e o melhor de tudo, sem fazer dieta. Afinal de contas, quando você se cuida naturalmente, você não precisa de vez em quando estar fazendo dieta. Afinal, todos os dias você já se cuida. E quando você gosta do resultado, fica muito mais fácil se cuidar, porque você vê prazer em se olhar no espelho. Você vê prazer em botar uma roupa que você gosta. Você vê prazer em botar um biquíni, uma sunga, ir para a praia, para a piscina. É muito gostoso você receber elogios porque você emagreceu. É muito gostoso você receber elogios porque você fez algo que você se autodeterminou. As pessoas começam a admirar você pela postura, pelo comportamento, pelo foco, pela disciplina. É muito gostoso ver isso. Então, quando você começa a perceber os resultados, que não vão vir do dia para a noite, você começa a perceber como é bom se cuidar. Então, olha como é interessante vários pontos que estão correlacionados de forma emocional dentro da sua mente, uma programação mental que está fazendo você ter dificuldade de controlar a comida. Eu falei aqui dos elogios que a gente recebia, isso pode ser algo parecido com você também, ou não, a sua realidade pode ser um pouco diferente da minha, mas você pode ter algum gatilho emocional assim como esse. Eu falei aqui também sobre a questão da escassez, que também é uma questão que pode estar prejudicando. Então, naquela época você não podia, agora você pode, você quer, você merece, e aí você acaba ferrando com a sua saúde. Tem a questão também de querer comer rápido demais, às vezes por conta da ansiedade, às vezes porque você está com pressa, e isso faz com que você coma mais do que você realmente necessite. E também tem a questão de você não saber exatamente o que comer e quando comer. Também é uma outra questão, mas é muito plausível também a gente colocar aqui. E outra questão também é a questão do seu paladar. Se você se permite ficar comendo uma coisinha doce, daqui a pouco o seu paladar vai começar a pedir mais coisas doces. E quanto mais doce você come, mais vai aumentando o nível de doce que você vai desejar e, consequentemente, vai dificultando
o seu emagrecimento. Você já percebeu que as pessoas, quando começam a cortar o açúcar, elas já começam pelo café, depois ela tira daqui, tira dali. Por quê? Porque conforme ela vai cortando o açúcar, ela vai percebendo os benefícios na vida dela. Eu, por exemplo, percebi muito que eu, depois que cortei o açúcar, eu tive muito menos retenção de líquido. É óbvio que se eu ficar sedentário, ficar muito tempo parado, eu vou ter uma retenção de líquido. É óbvio que se eu não tomar água direito, eu vou ter retenção de líquido. Mas, se eu tiver todos esses problemas ainda acrescido de mais açúcar, a minha retenção de líquido vai ser ainda maior. Então é importante você perceber pequenos detalhes aí no seu dia a dia para que você possa perceber, opa, eu diminuí aqui o açúcar, a minha retenção de líquido diminuiu. Eu aumentei o consumo de água, a minha retenção de líquido diminuiu. Eu comecei a fazer atividade física, a minha retenção de líquido diminuiu. Então você percebe que a cada pequena coisa que você faz, você vai melhorando um pouquinho mais. O emagrecimento não é uma única coisa isolada que vai fazer você emagrecer. Não, é uma somativa de várias pequenas coisas. Você não fica rico do dia para a noite, você não emagrece do dia para a noite, você não engorda do dia para a noite. Ou seja, nada é do dia para a noite. É a somatória de várias pequenas coisas que vai construir o corpo que você deseja. Então é extremamente importante você pensar nisso. CJ, eu já identifiquei aqui que a minha questão é a ansiedade, já identifiquei aqui que eu realmente sinto essa necessidade de ficar comendo, porque eu não consigo deixar comida no prato, parece que é pecado, parece que isso me faz sentir mal, né? Como que eu trabalho isso? Em terapia. E qual é o melhor terapeuta? Aquele que você confia, aquele que você acredita que tem a melhor ferramenta. E por que eu falo isso? Sim, você é terapeuta, você deveria fazer propaganda para você mesmo. Não necessariamente. Porque, afinal de contas, você só vai fazer aquilo que o profissional que você confia pedir para você fazer. Então não adianta eu aqui na internet ficar falando para você o que você deve ou não fazer, se você não me conhece, se você não sabe quem eu sou, então simplesmente vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Agora, se você confia, você vai, opa, isso aqui é interessante, eu vou aplicar, entendeu? Se você confia, você aplica. Se você aplica, você tem resultado. É por isso que o melhor profissional é aquele que você confia, porque você vai aplicar o que ele falar. A melhor ferramenta é aquela que você confia, porque você vai aplicar. Entendeu? Então, sempre comece pela confiança. Sentiu confiança, vá lá e aplica. Não sentiu confiança, procure algo que faça você sentir confiança. O importante é você não ficar parado. Claro que eu, como hipnoterapeuta, especializado em emagrecimento, ansiedade e vícios, eu vou recomendar o meu processo de emagrecimento. Afinal, é um processo que vai tratar você por completo, desde a ansiedade, a autoestima, a autoconfiança, controlar a vontade de comer, a vontade de fazer exercício físico, entre outras questões que estão aí dentro de você, que podem ser trabalhadas para que você realmente consiga emagrecer. Outra coisa que eu também costumo trabalhar bastante são os traumas de infância, porque os traumas de infância normalmente eles criam um certo buraco, vazio emocional dentro de você, que você pode estar querendo preencher com comida, porque a comida faz você se sentir bem. E aí, se você tem alguns traumas de infância, também pode ser um grande agravante para o seu ganho de peso e a sua dificuldade de emagrecer. Então, se você realmente está buscando uma forma de estar emagrecendo, porque você já percebeu que dieta não funciona para você, eu quero convidar você para participar do meu programa de emagrecimento chamado Hypno Slim. É um programa 100% online, onde você vai ter vários áudios de hipnose, e cada áudio de hipnose vai trabalhando uma partezinha de você. Alguns áudios de hipnose vão trabalhar traumas, outras hipnose vai trabalhar o seu paladar, para que você comece a gostar de comida mais saudável. Outras hipnoses vai ajudar você a gostar de fazer atividade física. Enfim, tem várias hipnoses, um conceito do começo, meio e fim, onde você irá aplicar e você irá transformar a sua forma de pensar, reprogramando sua mente para que você consiga emagrecer, criando hábitos saudáveis e assim você nunca mais precisará fazer dieta. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse programa de emagrecimento que já transformou a vida de várias pessoas e que também pode transformar a sua, aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link para que você possa entrar. E eu também quero dizer para você que se você não gostar, se por qualquer motivo você achar que não é para você, você terá 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. E aproveite que agora no Black November nós estamos com promoção imperdível. Então, aproveite o mês de novembro para adquirir com 70% de desconto. E passando o mês de novembro, não terá mais esse desconto. Então, aproveite agora enquanto há chance. Ah, e mais um detalhe. Para quem aproveitar agora em novembro, vai ter acesso vitalício a todo o programa e também a todas as atualizações que virão pela frente. Então, aproveite quanto antes, porque essa é a sua oportunidade de emagrecer de uma vez por todas, sem efeito sanfona e sem fazer dieta. Mudando seu emagrecimento de dentro para fora, trabalhando seus hábitos, comportamentos, reprogramando sua mente, para que você possa ter o corpo de suas sonhos, fazer as pazes com o espelho e ser muito mais feliz. E por aqui eu me despeço de você. Eu vou pedir novamente para que você se inscreva no canal, deixe seu curtir
E também deixe seu comentário aqui. O que você achou desse conteúdo? Foi interessante para você? Compartilhe. E convido você também a ver outros vídeos aqui no YouTube, onde eu faço hipnose para emagrecimento, onde você pode ter uma pequena amostra do que você vai encontrar lá dentro do programa do Hipno Slim. Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.